Amém, irmãos? Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz por esta grande oportunidade que Deus me dá nesta noite de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Confesso a você que o nervosismo é grande, mas eu estou como salmista no Salmo 44. Eu não confio no meu arco e nem na minha espada. Deus conhece o meu coração, sabe que a minha confiança está depositada totalmente nele. E a minha oração essa tarde inteira foi para que ele falasse conosco. Amém? E eu quero falar um pouco nesta noite sobre um Deus Pai que responde às orações de seus filhos. Amém? Fala que esse irmão está do seu lado assim: Deus responde às orações de seus filhos. Louvado seja Deus. Abra comigo a carta de 1 João, capítulo de número 5. A carta de 1 João, capítulo de número 5. Versículo de número 13, 14 e 15. Amém? Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluias. E se sabermos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Versículo 15 novamente. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Pode se assentar no nome de Jesus. Meu Pai, mais uma vez, Deus, eu levanto a minha voz em Ti em oração, Senhor. Eu sei que Teu filho já orou, Teu servo já orou, Pai, mas eu peço ao Senhor mais uma vez, Deus, que o Senhor possa falar conosco por amor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu sei, Deus, que eu ainda não sou um pregador, eu sou só um sonhador, Deus, mas que o Senhor possa usar a minha vida pela Sua misericórdia, Deus. O Senhor conhece, Deus, a necessidade, a fé de cada um. O Senhor conhece o cristianismo cotidiano de cada um que se encontra neste lugar. O Senhor conhece aqueles que se converteram, aqueles que se são chamados filhos de Deus. O Senhor conhece aqueles que são aceitos como filhos de Deus, aqueles que entendem o que é ser filhos de Deus nesta noite, Pai. Ó Deus, a minha oração é que estes, ó Deus, que talvez estão desanimados, meu Pai, enfraquecidos na caminhada, possam ser renovados nesta noite, Pai, alimentados, ó Deus, que eles venham, meu Pai, entender, ó Deus, que o véu está rasgado de alto a baixo, Senhor, de alto a baixo, de cima para baixo. Foi da vontade do Senhor nos reconciliar consigo mesmo, meu Pai, e nós Te louvamos, nós Te damos graça por isso, no nome de Jesus, amém. Irmãos, a primeira epístola escrita por João, apesar de ser uma carta escrita há séculos atrás, esta carta ela é muito importante e real para a igreja atual. Esta carta ela é uma carta cheia de orientações destinadas a quem, Josimar? Destinadas àqueles que creem no nome do Filho de Deus. Esta carta é tão importante, e tão atual e tão real,
para o dia de hoje. Por quê? Porque esta carta, ela é uma carta cristocêntrica. Ela é uma carta onde João, ele vai tratar realmente o que é a fé em Cristo Jesus. Ele vai demonstrar, ele vai em cada capítulo mostrar que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus, e que aqueles que creram no nome do Filho de Deus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então esta carta, ela é atual. Por quê? Porque fala de Jesus, irmãos. E lá em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8, a palavra do Senhor nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que ela é atual. Ela fala de um Deus que está vivo. Ela fala de um Deus que é o mesmo que operou maravilhas tempos atrás, é o mesmo Deus que opera maravilhas no tempo de hoje. Então esta carta, ela é uma carta atual. É uma carta onde João quer demonstrar. Ele não está tratando aqui os seus leitores, os seus endereçados da carta como a igreja somente. Não, está chamando os cristãos de filhos de Deus. Pergunta esse irmão que está do seu lado: você sabe realmente o que é filho de Deus? Você sabe realmente o que é ser filho de Deus? Você entende a responsabilidade do que é ser filho de Deus? Você entende os privilégios do que é ser filho de Deus? Você entende realmente no seu coração? Você busca no seu coração realmente esse entendimento? Eu sou filho de Deus. Você se vê como filho de Deus? Irmãos, esta mensagem Deus ministrou o meu coração há um tempo atrás, porque quando nós estávamos orando ali no terreno, eu sei que nós estávamos em uma campanha específica, mas naqueles dias Deus me levou a meditar realmente e pedir a Deus: Deus, eu quero ser um filho do Senhor nesta terra. Eu quero viver como um filho de Deus. Eu quero sonhar como filho de Deus. Eu quero pensar, eu quero andar, eu quero falar, eu quero enxergar como filho de Deus. Mas eu entendi algo, irmão. Não é fácil. Não é simples. Depende muito de Deus. Depende muito de nós, mas depende muito de Deus. Depende muito da renúncia. Irmãos, e é interessante que João, ele vai tratar essas coisas sobre os filhos de Deus. E é interessante nós sabermos, irmãos, que lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, no versículo de número 11 e 12, a Bíblia diz que João vai dizer assim: e ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é porque creem no seu nome, é no nome de Jesus Cristo. Quando nós passamos a crer no nome de Jesus Cristo, nós alcançamos o direito de se tornar filho de Deus. E é tão interessante, irmãos, que nós não somos filhos somente por adoção. Não. Deus não somente nos adotou, a palavra do Senhor diz também que Ele nos gerou nele, Ele nos tornou, Ele nos deu esse direito de ser filho de Deus. E é interessante que a carta, de 1 João, ela trata vários assuntos. No capítulo 1 ela fala que Jesus, Ele veio como um verbo. O verbo se fez carne. Novamente João vai trazer que o verbo, a palavra de Deus, que estava lá no princípio, na criação, quando Deus estava criando as coisas, ela se fez carne, ela habitou entre nós, nós testificamos e anunciamos as suas obras. João está dizendo no capítulo 1. No capítulo 1 também João vai dizer que Deus é a luz e nós devemos andar na luz. Também João também vai dizer que nós precisamos confessar os nossos pecados. Mas é interessante, irmãos, que eu quero falar um pouco sobre
o Deus Pai que responde às orações de seus filhos. Esta palavra tem queimado no meu coração o dia inteiro, porque muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão, parece que, perdidas, muitas pessoas estão muito ansiosas, muitas pessoas estão muito preocupadas com o amanhã, mas João vai nos garantir que há um Deus que é o nosso Pai e ouve as nossas orações. Irmãos, saber que Jesus é Deus é fácil, e que somos os filhos de Deus também é fácil para nós. Mas quanto à nossa necessidade cotidiana, as nossas necessidades diárias, você já se fez uma pergunta? Jesus, ele ajudou muitas pessoas, irmãos, quando ele estava aqui nesta terra. Ele viveu aqui cerca de 33 anos e meio, e com 30 anos ele começa seu ministério, e ele, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, orientado pelo Pai, com relacionamento com o Pai, ele ajudou muitas pessoas. Mas uma pergunta eu tenho para você: Jesus ainda ajuda pessoas? Você crê que Jesus ainda ajuda pessoas? Aleluia! Jesus ainda ajuda muitas pessoas, irmãos. Jesus ajuda muitas pessoas. E sabemos que João está dizendo que estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade, ele nos ouve. Irmãos, João, mais uma vez, ele está trazendo o entendimento para nós, de que nós temos que entender que somos filhos de Deus, que Deus é o nosso Pai. E sabemos, irmãos, que os pais humanos, eles tomam conta de seus filhos. Será que o Pai Celestial, o Pai Celestial não iria responder às nossas orações? Nós sabemos, irmãos, que nós somos pais humanos. Eles cuidam dos seus filhos. Os filhos pedem, nós vamos lá, fazemos de tudo para cuidar dos nossos filhos. E o Pai Celestial, ele também cuida dos seus filhos. Então, é como se o cristão, ele tem que ser confiante na oração. O Filho de Deus, ele tem que ter essa confiança na oração. Não é uma confiança em si mesmo, mas é uma confiança pela graça. É uma confiança como uma expressão de liberdade. Nós temos liberdade de chegar ao Pai. Nós temos acesso ao Pai, assim como as minhas filhas têm liberdade de chegar até a mim, nós também temos a mesma liberdade com o Pai. Esta é a graça. Estes são um dos benefícios de crer em Jesus Cristo. E esta confiança, irmãos, assim como nós confiamos em Jesus Cristo, que Ele nos poupará da ira de Deus, quando Jesus voltar, a segunda vinda de Jesus Cristo, que Ele virá como juiz, a ira de Deus vai estar sobre a humanidade, mas Ele vai poupar os filhos dEle, aqueles que creem no nome de Jesus. Assim também tem que ser a nossa confiança ao orar. A mesma confiança. Assim como você está aqui nesta noite, vocês têm que estar aqui porque Jesus Cristo te salvou, amém? Você tem que estar aqui porque naquele grande dia, aonde será o dia terrível do Senhor, aonde virá
Deus virá como juiz, né? Ele virá despejar a sua ira sobre a humanidade. Ele vai te poupar desta ira, através do nome de Jesus Cristo. É por isso, essa tem que ser a motivação do seu cristianismo. Esta tem que ser a minha motivação. Mas esta tem que ser a minha confiança pela graça. Não é pelas obras, é pela graça. Eu passei a crer, o evangelho chegou até a mim. Eu fui achado por um Deus, né, que eu não estava buscando. Eu estou livre através do nome de Jesus. No dia que eu passei a crer no nome de Jesus, eu fui salvo. Eu fui salvo da ira. O próprio Jesus vai dizer: aquele que crê em mim será salvo, e aquele que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Eu quero te animar nessa noite, dizer para você, você não está sozinho, dizer para você que suas orações talvez estão tardando, mas ela tem resposta para você. Eu me lembro que há uns dias atrás o meu sogro estava sentado lá na sala conosco. Estava eu, a minha esposa e meu sogro e minha sogra. E meu sogro falou assim: tinha acabado de voltar lá do Hospital do Câncer. E ele disse algo assim: o médico olhou os exames da mãe da Eliane e falou assim: era para ela ter morrido há 2 anos atrás. E eu dei graças a Deus, eu louvei a Deus, porque eu lembro que no dia que ela foi diagnosticada, nós começamos a pedir, a orar a Deus. E Deus trouxe no meu coração que Deus responde orações. Sabe, nós orávamos para que Deus acrescentasse dias, anos de vida para a Dona Elzira, a minha sogra. Nós orávamos, pedimos a Deus junto com a célula. Eu e Eliane orava lá em casa, pedia ao Senhor. E quando Ele falou isso, eu fui assim impactado, porque eu entendi que Deus responde orações. E quantas pessoas, irmãos, ouvem falar de oração? Quantas pessoas, uma coisa é você ouvir falar de oração, outra coisa é você ter uma experiência com oração. Uma coisa, irmãos, é alguém te impulsionar a orar. Outra coisa é você ter prazer em orar, porque você sabe que tem um Deus que é Pai que te responde. Um Deus que é Pai e traz a resposta dele e cuida dos seus filhos, irmãos. É interessante que João está dizendo que nós temos que ter esta confiança no nome de Jesus. Como filhos, nós temos que entender que se somos filhos de Deus, o Pai vai cuidar de nós e nós podemos orar, nós podemos pedir. Só que é interessante, é evidente, né, que existem certas condições para isso. Existem certas condições para que os filhos de Deus recebam as respostas de Deus. A primeira condição é que o coração, ele não deve nos condenar. O nosso coração, se nós somos filhos de Deus, o nosso coração não deve nos condenar. Volta aí comigo uma folha. 1 João capítulo 3, versículo de número 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. A primeira coisa, a primeira condição que nós temos que ter, como filhos de Deus que oram e pedem respostas de Deus, cotidianas, cuidados de Deus, é que o nosso coração não pode nos condenar.
O nosso coração tem que estar em paz, irmão. Você tem que estar alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Porque não é só pensar e acreditar que é filho de Deus. Não, nós temos que procurar viver uma vida que aponta para nós e pensam, este é filho de Deus. Seu coração não pode te condenar. Eu estava orando naqueles dias, e pedindo para Deus para que eu possa me sentir um filho de Deus, e orando, em uma determinada situação, falei uma mentira, e essa mentira para mim que era pequena, que era pequenina, que para mim não tinha talvez grau nenhum, mas por causa dessa mentira eu vim discutir com a pessoa que eu amava, conversando, tal e tal. Aquele dia ele foi muito ruim para mim, eu vim para a oração e o meu coração ardia, porque Deus falava assim comigo assim: quem mente não é o meu. O Espírito Santo batia no meu coração, apertava o meu coração, eu clamando para viver como filho de Deus na terra, mas Deus me respondia assim: aqueles que mentem não são os meus? Uma das condições, irmãos, que é receber o cuidado do Pai, quer andar como filho de Deus. João está dando aqui a receita para mim e para você: guarda os mandamentos de Deus. Procure viver uma vida que agrade a Deus. Procure viver uma vida em santidade. Procure viver uma vida de temor. Procure viver uma vida reta diante de Deus. Você vai viver como filho de Deus na terra. Do caso contrário, irmãos, não tem como. Nosso coração não pode nos condenar. Uma das formas que o coração condena o ser humano é o pecado não confessado. Uma das coisas que impede nós recebermos, é um obstáculo sério entre a resposta de Deus às nossas orações até nós, é o pecado não confessado. O pecado não confessado é um obstáculo entre Deus e nós, a Deus responder às nossas orações. Abra comigo no Salmo 66, versículo de número 18. Amém? Pergunta ao seu irmão aí do seu lado: você é filho de Deus? Aleluias. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. O versículo 18: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O pecado não confessado, irmãos, nos impede de receber este cuidado de Deus, de receber este cuidado de Deus como Pai. Porque nós sabemos, irmãos, que muitas das vezes, durante a nossa caminhada, nós temos os pastores para nos ajudar, nós temos os irmãos, mas vai ter aquele momento que só Deus pode nos ajudar. Não é assim? Tem aquele momento que você olha, você não tem ninguém. Deus não deixa ter ninguém do seu lado, não. É só você e o Pai. Só que o pecado, irmãos, não confessado é um obstáculo para nós recebermos esse cuidado de Deus. Pelo amor de Deus, João vai dizer aqui no capítulo 1, na carta de 1 João: filhinhos, estas coisas eu vos disse para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado.
fiel o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Sabe, talvez você tenha vivido uma caminhada pesada. Talvez você tenha vivido uma caminhada, talvez como alguém que pensa em estar sozinho, espiritualmente falando. Talvez você está vivendo, quer ser cuidado, quer ser tratado como filho de Deus, mas tem um pecado que não foi confessado, irmãos. Cuidado. Lá no Salmo 32, Davi vai dizer: confessei-te o meu pecado ao Senhor. Ele me ouviu, né? A mão do Senhor pesava sobre mim todos os dias. Eu me sentia como os meus ossos estivessem enfraquecendo, até que eu confessei ao Senhor. Ele me respondeu, Ele perdoou os meus pecados. Irmãos, os filhos de Deus, é a primeira coisa que o Pai enxerga, é o coração. Deus, irmão, não está preocupado com a sua aparência, não. Deus conhece o seu coração, está preocupado é com o seu coração. Pelo amor de Deus, não deixa, irmãos, as acusações do inimigo, não deixa, confessa o seu pecado diante dele. Ele te entende, Ele te perdoa, Ele quer te restituir o lugar de filho. Ele quer ter um relacionamento de pai, de paternidade, de família com você, comigo, com você. Não esconda o teu pecado não, irmão. Lá no Provérbios vai dizer que alcança, aquele que confessa as suas transgressões alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre não alcançará as misericórdias. Aquele que encobre as suas transgressões nunca encobra, irmãos. Nós queremos. Quem aqui não quer ter Deus como Pai? Quem aqui não quer sentir Deus como Pai? Outra coisa que é evidente que vai nos atrapalhar. 1 Pedro capítulo 3, abra comigo. Esse aqui são para o casal cristão. O desentendimento entre marido e mulher. Eu vou falar para nós, casais, que muitas das vezes, irmãos, lutamos para Deus nos ouvir. Eu acredito que, para mim, tem que ser a melhor alegria saber que Deus te ouve, que o Pai te ouve. O próprio Jesus vai ensinar sobre a oração. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu acho que tem que ser a maior alegria do cristianismo é saber que Deus, o Pai, o Criador, nos ouve os filhos. Mas uma das coisas também que impedem, irmãos, de nós recebermos a resposta de Deus é o desentendimento entre o marido e mulher. Você casal, você que é marido e mulher cristão. Lá em 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Semelhantemente, vós mulheres sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos em palavra, considerando a vossa conduta casta e respeitosa. O enfeite delas não seja não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhuma ameaça. Igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com ela sois herdeiros
da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu vou orar todo dia até Deus me ouvir. Nós temos que orar continuamente, todos os dias mesmo. Mas às vezes a gente fala assim: estou orando, Senhor, estou orando, o Senhor não está me respondendo, estou orando e até hoje a resposta não veio, até eu estou orando. Mas às vezes o nosso relacionamento entre marido e mulher está impedindo de nós recebermos a resposta de Deus. Então, irmãos, é uma coisa que eu quero trazer para a minha vida todos os dias, irmãos. Porque João vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos, mas na verdade se tornam penosos quando nós queremos fazer as coisas fáceis, torná-las difíceis, irmãos. Pedro está dizendo que os maridos, né? Igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, com aqueles que juntamente com ela sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então nós temos que ter esse relacionamento. O casal cristão, ele tem que entender, irmãos, que ele tem que viver em harmonia para Deus ouvir ele, sabe? Deus é perfeito. Deus não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Deus é soberano, irmãos. Nós sabemos disso. Ele faz o que Ele quer, mas Ele também tem os seus caminhos de fazer as coisas. A soberania dEle dá a Ele direito de querer fazer caminhos para que as coisas aconteçam. É assim que Ele trabalha. Outra coisa que existe, que pode nos impedir de recebermos este cuidado do Pai, de vivermos como filhos de Deus. Se existe algo entre nós e um cristão, é preciso primeiro resolver a questão. Se existe alguma ofensa entre eu e qualquer um de vocês, primeiro eu tenho que resolver isto. Vamos ler lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 23 e 25. Mateus capítulo 5. Porquanto se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Então vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. É uma das coisas que impede, irmãos. Deus não recebe a nossa oferta, a nossa oração, se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão. Se nós tivermos alguma coisa, lembrarmos de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deus, ele é tão perfeito, irmãos, em nos ensinar o caminho, não só da oração, mas também de aprender a receber a resposta de Deus. Nós somos intitulados como irmãos, famílias de Deus. Nós somos como igrejas, o povo de Deus que congrega aqui juntos. Então nós não tem como nós recebermos o cuidado do Pai se nós tivermos alguma coisa contra alguém. Você vai orar, 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 orar. Você vai fazer as práticas religiosas, mas cuidado, você talvez não vai receber o cuidado do Pai. Não, Jesus está dizendo que é melhor deixar a oferta no altar. Vai lá e reconcilia primeiro, depois volta, irmão.
Se nós não conseguimos amar esse irmão em que você está vendo, como é que você vai amar Deus que você não vê? Não tem como. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pelo amor de Deus, gente, reconcilia com esse irmão aí, atravessa a faixa de Gaza, pelo amor de Deus. Conversa com a pessoa, vai lá, liga, pede perdão, mas pelo amor de Deus, você não vai receber o cuidado, aquilo que tanto você ora, aquilo que você sabe que você precisa, intercede pelas pessoas. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Como eu te disse, Deus, irmãos, Ele pode fazer as coisas do jeito que Ele quer, mas Ele tem as maneiras certas, e uma das maneiras de Ele nos responder a nossa oração é nós reconciliarmos primeiro com o nosso irmão. Você não pode ter nada contra ninguém, ninguém pode ter nada contra você. Cuidado, você talvez não vai receber esse privilégio de viver como filho de Deus, irmão. Porque muitos pensam: eu sou da Batista, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano. Mas, irmão, imagina, filho de Deus, filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu busco viver como filho de Deus. Aquele que perdoa o seu irmão é como se ele estivesse imitando a Jesus. Perdoando, irmão. Perdão, irmão, sem perdão não tem como. A oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados a quem nos tem ofendido. Sem perdão você não vai receber nada. Você não vai receber o direito de filho de Deus. Eu fiquei pensando, fiz uma pergunta para um menino que trabalha comigo. Falei: o que é ser filho de Deus para você? Ele está na igreja, ele está até afastado, coitado. Estou pelejando com ele lá. O que é ser filho de Deus para você? Ele falou assim: a salvação. Eu falei: amém. Aí eu falei com ele assim: imagina, tem um evento muito grande, e precisa da presença do seu pai, mas o seu pai não pode ir nesse evento. Aí seu pai vai e fala para você: meu filho, vai no meu lugar, vai lá, eu não posso ir nesse evento, mas me representa lá. E o filho obediente vai falar assim: eu vim aqui para representar o meu pai, então eu quero fazer como se o meu pai fosse fazer. Estes são os filhos de Deus, irmãos, semelhantes a Deus, parecidos com Deus, imitadores de Cristo Jesus. Irmãos, esse desejo de se tornar um filho de Deus é somente pela fé em Jesus Cristo. É somente pela fé. Talvez ser filho de Deus não vai trazer nenhum mérito aos olhos humanos. Talvez você querer viver como um filho de Deus, pelo contrário, né? Aqui em João vai dizer que a fé em Cristo, ela nos separa do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aquele que quer viver como filho de Deus, ele vai viver separado do mundo. O próprio Jesus Cristo, quando ele disse que era filho de Deus para os fariseus, rangeram os dentes contra ele, queriam matar ele. Disseram porque ele estava blasfemando. Jesus, quando dizia que o Pai era Pai dele, os cegos espirituais, fariseus, queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Então talvez ser filho de Deus realmente, tenho certeza, aos olhos carnais, ao sistema mundano, talvez não vai te acrescentar nada. Por isso que muitas das vezes nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos ser filhos de Deus só porque pensamos que o Pai é bom, e Ele é bom, que o Pai é misericordioso, Ele é misericordioso.
mas para representá-lo na terra, muitas pessoas estão fugindo. Para buscar ser parecido com ele, eu falo para você que é muito difícil, mas nós temos que lutar para isso. Este é o Evangelho. Este é o centro do Evangelho. Tornar um homem, irmão, pecador, depravado, filho de Deus, nascendo de novo. Lá em João vai dizer que eles não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas sim da vontade de Deus. Sabe, quem dera eu pudesse chegar perto da minha filha e falar assim: filha de Deus, filha de Deus. Os meus amigos, os meus sobrinhos, filho de Deus, filha de Deus, filha de Deus. Mas não é assim não, eles vão ter que crer em Jesus Cristo. Eles vão ter que entender que eles têm que renunciar, que eles têm que viver uma vida diferente, uma vida contramão ao mundo. Um dos versículos que sempre me impactou desde do início da minha conversão foi o seguinte: os amigos do mundo são inimigos de Deus, e os amigos de Deus é inimigo do mundo. Eu escutei no retiro, nunca mais esqueci, nem li na Bíblia aqui não, eu escutei no retiro de carnaval, e minha perna tremia, porque eu era amigo do mundão. Falava assim: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. E não tem como, irmão. Se existe algo entre você e alguém, você não vai receber o cuidado do Pai. Perdoe hoje, converse hoje, pelo amor de Deus, liga, manda mensagem, mas reconcilia, que aí sim você vai receber e viver como filho de Deus nessa terra. Não pode ser tão simples. O filho, ele não pode ser bastardo, né? Lá em Hebreus vai dizer que aqueles que andam sem disciplina não são filhos, e sim bastardos. Eu sempre falo que as meninas lá em casa botam disciplina, ninguém gosta, né? Mas se eu não colocasse disciplina, eu não amava elas. Se o pai não coloca disciplina no filho, ele está dizendo que não ama ele. Tem que disciplinar. É a mesma coisa Deus. Ele nos deu caminhos para seguir, formas de fazer para recebermos. E esta confiança que temos nele é que se pedimos alguma coisa, versículo 14, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo lugar que eu quero destacar aqui, irmãos, nós temos que buscar em nossas orações, ainda mais de petições, pedir a Deus, orar a Deus, segundo a vontade de Deus. É segundo a vontade do Senhor. Buscar a vontade de Deus para qualquer situação. Buscar na sua palavra, buscar no Espírito Santo, mas buscar na oração a vontade de Deus. O próprio Jesus vai ensinar no Pai Nosso que seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, aqui na terra como ela é feita no céu. O cristão que quer glorificar a Deus com a sua vida, com suas petições, com as suas orações, ele está preocupado mais com a vontade do Pai. Não é a oração, nós não devemos brincar com a oração. Nós devemos levar a oração a sério. Nós devemos se preocupar mais com a vontade do Pai na oração do que a nossa própria vontade. Certa vez me chamaram para orar lá no trabalho, para uma máquina que estava com problema. Vamos orar aqui para essa máquina rodar. Eu falei assim: não, eu não brinco com oração, vamos arrumar ela. Vamos consertar ela. Vou trocar umas peças, pesquisar no manual, vou chamar outra pessoa que sabe.
Mas não vamos brincar com oração, não. Oração não se brinca. Eu quero chamar a sua atenção. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Como é que tem sido a sua oração? Você tem pedido a vontade de Deus? Você tem lutado para que a vontade de Deus seja revelada a você? Porque nós temos que buscar isto em oração. Nós temos que entender que Deus responde às orações segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quantas pessoas, irmãos, pensam que não mudou nada? A pessoa vai na igreja, mas não está adiantando nada. A pessoa vai na igreja, mas não mudou nada. Continua passando prova, continua passando luta, continua passando dificuldade. A família ainda está com problema. Mas aqueles que creem em Jesus, que andam pela fé, eles estão preocupados mais com a vontade do Pai. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedirmos, nós sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Uma das coisas de orar preocupado com a vontade do Pai é o seguinte: nós não iremos receber no futuro, não. Nós recebemos quando pedimos, entendemos, irmãos, que talvez não recebemos naquele momento, mas se nós estamos andando com Deus, a resposta virá. É pela fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza das que se esperam. Quando a gente está preocupado com a vontade de Deus, a nossa oração, ela se transforma em petições segundo a vontade de Deus. Quando a pessoa entende que a oração o maior privilégio é Deus dar a vontade dele para a minha vida, em qualquer área, em determinada área. Então eu tenho que me preocupar qual é a vontade dele. E eu quero trazer algo para a sua vida. O próprio Jesus, irmãos, Ele achou, Ele foi para o Getsêmani orar, e a Bíblia diz que Ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas contudo não seja conforme a minha vontade, e sim como a sua. Eu quero dizer para você que talvez não tenha vivido experiências como filhos de Deus. Leia a carta de 1 João, leia Romanos capítulo 8, que vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Como eu disse para você, não é simplesmente dizer vai ser filho de Deus, vai ser filho de Deus. Não é assim, é pela fé. É um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu acho que a melhor coisa para você, para mim, é buscar isso. É ter esse desejo no coração de andar como filho de Deus nessa terra. Sabe, irmãos, Deus, Ele teve esse desejo em seu coração de nos tornar filhos de Deus. Fique sobre seus pés no nome de Jesus. Quero orar para você que talvez tenha vivido uma carreira cristã, talvez no seu dia a dia, esta verdade de que você que crê realmente em Jesus Cristo, como Filho de Deus, Jesus Cristo, esta verdade talvez tenha sido roubada do seu coração. Você é filho de Deus, mas nós precisamos aprender a andar como filhos de Deus. Eu quero orar para você nessa noite que se sente sozinho, se sente abandonado, talvez se sente excluído,
talvez se sente temeroso, talvez a confiança não está no seu coração, eu quero lembrar para você, tem um Deus que é Pai, Ele cuida de você. Amém? Feche seus olhos. Meu Pai, eu quero bendizer ao Senhor, Deus. Eu quero pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, ó Deus, pelas nossas falhas, Senhor. Deus, como nós podemos, ó Deus, viver uma vida de abundância, a vida de abundância que o Senhor prometeu a nós, ó Pai. Ó Deus, quantas das vezes, ó Pai, nós podemos sentir este cuidado do Pai, e este cuidado parece estar longe, ó Deus, porque nós, ó Deus, estamos vivendo segundo as nossas próprias vontades, ó Deus. E a Tua palavra diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Meu Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de mim, da Tua igreja, dos meus irmãos que se encontram nesta noite aqui, Pai. Que nós possamos, meu Pai, ser despertados, ó Deus, nesta noite e alcançarmos, ó Deus, esta maturidade, alcançarmos essa realidade de que podemos viver nesta terra como filhos de Deus, cuidados pelo Pai, Senhor. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que tem filhos de Deus nesta casa. Eu sei, Deus, que tem filhos plantados do Senhor em Miraí, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa responder às nossas orações. Deus, que nós possamos nos tornar humildes, ó Deus. Que nós não venhamos brincar com a oração. Que nós não venhamos colocar os nossos desejos carnais nas orações, ó Deus. A Tua palavra diz: pedis e não recebeis, porque pedistes mal para gastar nos seus próprios deleites. Quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão enfraquecidas a orar, quantas pessoas não sentem mais a presença de Deus, quantas pessoas não sentem mais o Teu Espírito, Pai, quantas pessoas não são mais quebrantadas na Sua presença, quantas pessoas tiveram o entendimento roubado de que há um Deus que é Pai, é o Pai das misericórdias, é o Pai de todas as consolações, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, pelo amor de Deus, não nos deixa esquecer desta verdade, esta realidade, Senhor, que o Senhor nos adotou. O Senhor não só nos adotou, o Senhor gerou, ó Deus, o Senhor nos gerou, o Senhor nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Meu Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, que nós somos cordeiros em Cristo, meu Deus. Ó Pai, sabemos, ó Deus, que a Tua igreja, nós fomos abençoados, ó Deus, por bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, através do nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão buscando bênçãos materiais, mas em Cristo Jesus, nós já estamos abençoados, espiritualmente falando, Deus. Que isso venha entrar no nosso coração, que o desejo de orar, Senhor, venha germinar de dentro para fora em nós. A oração não venha ser um método religioso, a oração não venha ser uma prática religiosa, mas uma oração venha ser um relacionamento de filho para com o Pai. Deus, é este que nós queremos, ó Deus. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Deus, que os filhos de Deus são guiados pelo Teu Espírito. Deus, nós não podemos andar na carne, Senhor. Deus, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Quantas pessoas reclamam da igreja, do cristianismo, Pai. Quantas pessoas estão olhando para os homens e parando. Quantas pessoas estão olhando para o material e parando, Pai. Quantas pessoas estão parando, Jesus? Quantas pessoas, se nós realmente, Deus, pudéssemos contemplar todos os dias que somos os Teus filhos amados, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu Te agradeço pela Sua palavra, Deus. Eu não estou dizendo que somos filhos de Deus porque eu tirei atrás da orelha, Senhor, não. É a Tua palavra que nos diz, a Tua palavra que nos garante. É por isso que a salmista diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, santifica-os, ó Deus.
O Senhor diz: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus, que nós possamos viver como filhos de Deus. Deus, que irmãos aqui possam receber o perdão no coração. Que irmãos aqui possam ser perdoados, aqueles que estão entendendo que o coração está condenando, que possam ser perdoados. Irmãos que estão aqui, meu Pai, pensando em reconciliar com outros, Espírito Santo, ajude-os. Ajude, Deus, nós vivemos uma vida em união de verdade. Ajude-nos, ó Deus, a ser unidos como igreja, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a glorificar o Teu nome, a procurar a Tua vontade em qualquer situação, ó Deus. Quantas das vezes recorremos à Sua vontade depois que nós já decidimos, ó Deus. Mas não, Senhor, o Senhor não quer cuidar de nós dessa maneira. Deus, em nome de Jesus, eu Te agradeço por esta noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Deus está neste lugar. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é orar segundo a vontade de Deus. Se possível, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice,